Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e eu planejei assim, uns 40, 45 minutos de apresentação. Evidentemente, isso vai depender de como, eventualmente, a gente interage ou deixa as perguntas para o final, ou, eventualmente, para a tarde, como já me orientaram. Mas este assunto, eu acho que, primeiro, eu acho que existem dois modos, ou vários modos de abordá-lo. Tem um aspecto, às vezes, que colocam em oposição, não neurociência, mas ciência. É interessante. A neurociência vem de uma forma conciliatória. Houve, em determinado momento, algumas questões entre ciência e religião. São duas disciplinas distintas, são dois modos distintos, métodos distintos que não podem ser mesclados. A ciência não vai explicar a religião não vai explicar a ciência. Elas entram em paralelo, elas são confluentes, elas se suportam. Mas a neurociência deu um salto nisso. Então, eu vou abordar alguns aspectos sobre isso e depois eu vou mudar um pouco o tema. Por quê? Isso que nós falamos, a questão da ciência, desde os aspectos de evolução, genomas, a questão do códigos e religião, e essas questões de Deus e ciência, isso foi uma bobagem que se estabeleceu. Uma ciência empírica, que, basicamente, o suporte dela é experimentos, observação, com religião ou com espiritualidade, que tem outros métodos, outros modos de observar, de sentir e perceber. Okay? Então, isso só deu confusão, só confusão na área. Eu exemplifico com uma coisa muito singela. Quando a gente realiza um trabalho de física, um trabalho da área da medicina, vocês veem assim que tem uma série de autores. Da física, então, por exemplo, tratando esse do experimento de física para ver a questão dos buracos negros e início da existência, os hadrons, são centenas de pesquisadores. É um trabalho coletivo. A lista de referências é enorme depois do trabalho. Chamar a atenção, pega um trabalho de filosofia, me chamava a atenção é que é um autor, que é um produto, uma atividade intelectual daquele autor. Ele coloca o seu pensamento, as suas vivências, a sua formação, as suas teses nesse trabalho. É um autor, não é coletivo. Se eu vou julgar pela régua da biologia ou da física, eu vou dizer assim, esse trabalho só de um autor, e olha só as referências. E se o filósofo for julgar o da física, diz assim, mas que barbaridade! Que trabalho é esse? Não é de uma pessoa, não é fruto do trabalho intelectual de um, mas é de uma coletividade. Por quê? Porque é da tecnologia, da necessidade, são saberes diferentes, são áreas diferentes, têm faces diferentes. Okay? Então, mesmo nas áreas empíricas, existem diferenças na metodologia, no método de abordar esses assuntos. Okay? E assim é a vida. E assim é a vida. Então, são réguas diferentes, são peneiras diferentes, e desta maneira que a gente tem que entender. Mas, se nós evoluímos um pouco para a questão da espiritualidade, vamos ser um pouco da questão religião. Vamos pensar um pouquinho sobre espiritualidade. Bom, nós temos uma crença, até pouco baseada em achados arqueológicos, né, que o Homo sapiens surgiu há 200 mil anos atrás. Okay? Já tem notícia hoje que não. Nós estamos errados. Tem mais 100 mil anos para colocar, são 300 mil anos. Okay? Se nós colocarmos 100 mil, 300 mil anos atrás, é um processo de evolução baseado em achados de ossos remanescentes e que se tende a entender um pouco como esse homem evoluiu. Mas tem um aspecto que caracteriza bem os sapiens. É quando ele começou a viver em sociedade, okay? E tem que é o rito, o cuidado com a morte, ou com o morto. Ele começou a enterrar, começou a ter os seus ritos, constituir a sociedade. Então, esse desenvolvimento do homem se acompanha ao desenvolvimento da espiritualidade.
E por que eu coloco isso? Que tem algumas funções que nós desenvolvemos que são intrínsecas do cérebro. Por exemplo, uma criança nasce, ela não caminha, os movimentos dela são limitados no berço. Mas aí ela começa a sustentar a cabeça, depois ela senta, depois ela engatinha, depois ela caminha, depois ela começa a falar. São funções naturais do ser humano, do Homo sapiens. Mas ela não escreve. E tem adultos que não escrevem. Ela não lê. E tem adultos que não leem. Que não são funções naturais. São habilidades aprendidas. A aritmética não é uma função natural. É uma habilidade aprendida, ok? Mas eu vou provar para vocês que a espiritualidade não. Ela se desenvolve com o ser humano, assim como ele aprende a caminhar, ele aprende a falar, ele também é um ser espiritual, ok? Então, a pergunta que eu faria é a seguinte: bom, eu acho que nós devemos abordar a neurociência da espiritualidade. É um pouquinho de, mas não em oposição, neurociência e ou neurociência versus uma neurociência da espiritualidade. Por quê? Porque essa é uma função natural. E se a gente parte por isso que eu digo a neurociência conciliatória. Por quê? Se a gente parte do princípio que a espiritualidade pertence ao homem, Homo sapiens, quando eu falo aqui o homem, estou falando homem e mulher, entende? É o Homo sapiens. Se faz parte, então por que a neurociência se tornou conciliatória? Porque essas coisas estão no nosso cérebro. Porque nós percebemos, nós sentimos, nós amamos, nós refletimos, nós temos toda essa racionalidade, as nossas emoções, que vem do nosso cérebro. Lógico, o poeta diria, não, isso vem do coração, a gente ama com o coração. Então, o coração é o órgão que expressa isso, que dá aquela, né, dispara, né, o dia 12 vai disparar muitas vezes, entende? Mas ele é o órgão que expressa isso, né, fisicamente, mas nós sentimos com o nosso cérebro, ok? Então, se nós sentimos, a neurociência disse assim, parem com essa bobagem, isso é coisa da ciência, talvez dos físicos, dos químicos, etc., etc., mas não é da neurociência, porque a neurociência ela vai mostrar, demonstrar, não sei A ou B, ela vai demonstrar que nós percebemos a espiritualidade. Bom, porque, quer dizer para vocês, é que a neurociência tem esse papel conciliatório, porque ela dispara com essa bobagem, e eu vou mostrar para vocês que o cérebro gosta, ele percebe a espiritualidade, e ele é sede da espiritualidade, e isso nos torna humanos. Isso nos torna humanos. Está claro isso? Então, o que eu vou trazer para vocês são algumas evidências disso. Eu não estou discutindo religião, eu estou discutindo mostrar evidências dessa humanidade e como isso é bom para o cérebro. Okay? Será que existem evidências? Será que eu consigo, de alguma forma, identificar, por método científico, eu consigo identificar, eu consigo visualizar, eu consigo mapear, eu consigo entender um pouco do meu cérebro? Bom, esse é um baita desafio, né? E por que esse assunto se tornou tão forte na última década? Porque nós começamos a ter acesso a métodos, a técnicas, a tecnologia que permite, de uma forma ainda muito superficial, que estamos avançando nisso, muito superficial, entender esta questão, como o cérebro é sede dessa espiritualidade, como isso nos diferencia, como faz parte da nossa humanidade, e como nós percebemos isso e como isso é bom. Ok? Então, em síntese, é isso. Então, existe uma vasta bibliografia, referência sobre isso, então, para dizer que a gente não está inventando. Isso aqui, basicamente, são livros. Livros, evidentemente, são condensados, mas o que eu mais vou colocar, provavelmente, são trabalhos mais recentes, então, que os livros, quando sai um livro, ele já está desatualizado, né, porque ele se refere a publicações ou estudos que foram realizados, às vezes, 5 anos antes ou 2 anos antes. Bom,
Mas nós vamos ver assim que espiritualidade corresponde a uma busca do bem-estar. As dimensões, essa dimensão humana da espiritualidade, como o cérebro percebe isso, e como ele percebe, ele tem alguns truques. Ele tem um truque que se chama perceber com a emoção, e tem um outro truque que é perceber com a razão. Né? Às vezes ele se engana, às vezes a gente diz, às vezes vai pelo coração, às vezes a gente vai pela razão, mas não se esqueça, nós vamos com os dois sempre. A proporção é que pode ser maior ou menor para num ou no outro. O cérebro, como é que ele expressa isso? E algumas questões sobre cérebro, meditação e a questão de oração, ok? Vamos ver se a gente vai ter tempo para abordar tudo isso. Primeiro, a questão do bem-estar, que é muito importante, extremamente importante, que isso não é uma invenção do CONER, é CONER, né? Não é uma invenção do CONER. A Organização Mundial da Saúde diz que bem-estar é um construto multidimensional. O físico já estava, o social já estava, o intelectual já estava, o emocional já estava, o ocupacional já estava. Metabolismo, a mesma coisa. Faço o mesmo teste e eu verifico se a quantidade de sangue modifica numa área, que é chamado SPECT. E tem outro que eu avalio se aquela área, algumas áreas comem mais glicose, se alimentam mais. Qual é o modelo? Eu digo sempre assim, olha, a pegada, assim como na areia, aquela marca, aquele sulco que eu deixo na areia molhada, ok, da pegada, no cérebro eu posso dizer, olha, as áreas que vão estar envolvidas, esses neurônios, essas células nervosas, vão estar mais ativas. Se elas vão estar mais ativas, vão precisar de quê? De mais sangue e de mais comida, entende? O sangue é o carregador, né? Vamos botar diferente, vamos fazer uma metáfora. O sangue é que nos serve, que nos traz a comida. E a comida é glicose, ok? Então, quem nos traz? Eu vejo pelo SPECT, tem mais sangue num local. E a comida? Eu vejo também, comeu mais glicose, ok? São duas outras técnicas, chamadas SPECT e PET, ok? Então, eu tenho três técnicas. A ressonância, essa ressonância, aqueles pontinhos vermelhos, diz assim, as áreas que estão consumindo mais oxigênio. Com PET, as áreas que estão consumindo mais glicose. E com SPECT, as áreas que estão recebendo mais sangue. Tá certo? Então, com esses três paradigmas, eu posso olhar para o cérebro e deduzir que tipo de coisa pode estar acontecendo. Ok? Como eu digo, eu vejo as pegadas, eu não vejo o cérebro. Esse é o SPECT. O SPECT é aquele do sangue. Vejo mais sangue. Ok? E esse negócio de meditação passa pelo cérebro mesmo? Ele deixa marcas? Isso é uma invenção. Será que não estamos iludindo, hein? Será que não é uma baita invenção isso? Criar uma dimensão da espiritualidade, dizer que é meditação... vamos ver. Esses autores, não vou citar aqui, fizeram esse trabalho interessante com o SPECT para verificar o quê? Justamente o sangue nessas áreas durante um processo de meditação. Aqui estão os lobos frontais, vocês vão observar esta área aqui, eu acho que tem uma imagem melhor, iniciando a meditação, e observe esta área aqui. Como é que eu vou saber? Isso é fácil, eu não tinha dito para vocês, eu já estava fazendo as minhas mágicas aqui, né? O princípio é o seguinte da imagem, da fotografia ali. Essa fotografia mostra a quantidade de sangue. As cores mais quentes, vermelho, laranja, ok? É onde tem mais sangue. E as mais clarinhas, o amarelo, o verde, depois o roxo, ok? São onde tem menos sangue. Então, quando a gente olha, meu Deus do céu, tem muito sangue na parte anterior, depois tem uma coisa, depois aqui diminuiu.
comparado com esse outro lado. Esse aqui é o lado direito, aqui diminuiu. Então, durante a meditação, existe um aumento na parte anterior e uma diminuição nessa região aqui, que é o lobo parietal superior. Vou mostrar para vocês. Se vocês botarem a mão na cabeça, nós temos esse ovo aqui, né? Esse ovão aqui, não tem? Esse é o nosso lobo parietal. Põe do lado direito, ok? Dá para ver, né? É uma bossa, como a gente chama, né? Uma saliência. Esse é o lobo parietal direito. Guardem e cuide, muito cuidado, porque essa é uma área extremamente importante para meditação, para oração, ok? Na maioria das pessoas. E vamos ver por quê. Porque nessa fase, olha, os lobos frontais tornam-se ativos e o parietal, esse direito, inativo. Então, a meditação é um processo ativo, ele é frontal, ele é racional. Mas tem um momento que você desliga, pim, lobo parietal direito. E o que tem de tão especial? Vocês não sabiam disso, né? Que desligava o lobo parietal direito, né? Mas o cérebro sabe. E é assim que ele faz. Essa é uma pegada, é uma das marcas na areia. Só um pouquinho, essa turma não está inventando, gente. Tem coisa acontecendo no cérebro. Ok? Agora eu vou interpretar. Aí já é o homem interpretando. Não necessariamente esta é verdade, é uma possibilidade. Porque agora eu estou naquela função. Eu vi as pegadas, eu digo, está relacionado a um homem, lógico, é uma marca de um homem, mas agora eu já estou imaginando. Esse é um homem de 1,70 m, o tamanho do pé dele é 40. Bom, aí já é interpretação minha, ok? Então, agora eu vou começar a interpretar. Por exemplo, esse é um homem de 1,70 m. Eu estou dizendo o seguinte, não, porque, ó, de novo, a meditação, estado basal, e durante a meditação aumenta na região e diminui. Aqui está mais claro, né? Observe que o lado esquerdo está assim e o lado direito está assim. E o que tem? Então, uma interpretação. Essa é uma área do cérebro de orientação. Esta é uma área que nos liga ao meio externo, que nos permite saber cada parte do meu corpo em relação a mim mesmo, em relação ao espaço, que me permite saber aonde eu estou. É uma orientação do indivíduo, do próprio indivíduo com o meio, ok? Mas da parte do corpo, das partes do corpo do indivíduo, que ele consegue identificar onde está no espaço. Por exemplo, eu sei de olhos fechados onde está meu braço nesse momento, agora eu sei que eu levei ele, ok? Agora eu sei que eu botei para o lado, parietal direito. Mas eu sei onde que eu estou. Eu estava amarrado aqui, porque eu tinha que falar nesse microfone, agora eu me desamarrei um pouquinho, porque eu tenho uma orientação em relação ao espaço. Está certo? Então, quando eu desativo, eu desliguei isso. Eu estou fora disso, ok? E aí vocês vão entender uma série de fenômenos, né? Uma pessoa, de repente, como se saísse do seu corpo, como não tivesse conectado ao ambiente, como não tivesse percebido. Vocês entenderam isso? Porque está justamente na área que essas coisas acontecem. Então, essa é uma pegada e essa é uma interpretação. Bom, então, eu vou passar mais rápido. Aqui também sobre carmelitas que passaram por essa uma experiência mística, e esse autor foi muito feliz porque ele procurou graduar, né, a intensidade dessa experiência mística, que era, vamos chamar, zero, sem qualquer uma experiência de união com Deus, até uma maior união, forte união com Deus, ok? Uma experiência mística dessas carmelitas. E vamos ver o que acontece na ressonância funcional. As bolinhas vermelhas são as áreas que são ativadas. E, evidentemente, que essa ativação é muito maior, quanto maior a experiência mística. Eu já falei em duas técnicas. No SPECT, lembra? A técnica do sangue, e aqui no oxigênio. Ou seja, está mostrando por várias técnicas, para nos dizer assim, isso só acontece de uma maneira. Não.
São várias maneiras de ver. É uma foto preto e branco, uma foto colorida, uma foto tirada de cima, uma foto tirada de lado, uma foto tirada com lente especial, uma foto com lente com câmera digital e assim por diante. Mas são várias fotos para a gente dizer, olha, realmente isso existe, porque eu estou vendo fotos de diferentes ângulos e está mostrando a mesma coisa. Está bem? Então, isso vai dando o quê? Confiança que o achado é verdadeiro. Bom, então, de novo, mostrando, essa aqui é uma ressonância, né? Está mapeado esses pontinhos aqui amarelos e tal, mostrando o chamado mapa estatístico da ativação cerebral durante a experiência mística. Então, o que, que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que é possível observar essas pegadas e que elas existem. Vamos adiante. Durante a oração, mas a oração, que meditação é um processo, mas digo, não, só um pouquinho, menos. Mas quando eu vou para o meu templo, para a minha igreja, para onde for, me recolho à noite e faço a minha oração. A oração é um processo de meditação também, de entrega. Observe. A oração é uma forma especial de meditação. E aonde acontece a mesma coisa. Lógico que o grau, a intensidade talvez não seja a mesma, depende de uma série de frequência, treinamentos, etc. Já tem trabalhos demonstrando que se a pessoa tem mais treinamento ou menos treinamento, faz mais frequente, menos frequente, ok? Mas o que importa é que isso não passa despercebido pelo cérebro, ok? Isso não é uma coisa de estômago, ok? É uma coisa de cérebro, ok? Não passa. Paga seu pedágio, ótimo, e deixa a sua marca, ótimo. Mas, eu não vou entrar, isso é muito complicado, mas eu vou dar uma outra até, que é a mais atual de todas. É porque sempre alguém vai dizer, mas isso é do passado, uma bem atual. Então, a mais atual de todas. É possível a gente ver as conexões do cérebro, chamar conexões funcionais. É um grande projeto. Você lembra que o Barack Obama lançou um projeto que era para ver as conexões do cérebro? Né? Não é conexão física, aquela que eu vejo, que tem uma fibra, um caminho que vem de uma parte do cérebro e vai para outra. Não, as conexões chamadas funcionais. Com quem eu converso? Né? Eu estou conversando com a senhora. Como é seu nome mesmo? Janete. Nós não temos aqui um elástico, nem um caminho, nem um cordão, nem uma corda nos ligando, mas nós estamos conversando, ok? Essa conversa a gente chama de Default Mode Network, ou seja, a gente chama de modo basal. Algumas áreas conversam umas com a outra. Eu estou conversando, por quê? Porque nós temos afinidade. Então, nós vamos estabelecer esta conexão, ok? Eu posso ter uma lá com o Itamar, outra conexão. Com o Padre Érico, outra conexão. O cérebro tem as suas conexões, as suas conversas, ele tem seus amigos, seus vizinhos, ok? E a gente pode ver isso. Então, aqui nós estamos vendo os vizinhos. E o que diz? Observe, quando o cara medita, ele faz uma desativação. Ele diz, não vou conversar com o Itamar. Porque eu briguei com ele. Não foi bem isso. Não, desativa essa conversa, por quê? Porque eu tenho que ativar outras conversas. Eu vou conversar com a Janete. Neste momento, meu foco é a Janete, não é o Itamar. Desligo o Itamar, concentro a Janete. Ok? Durante o quê? Meditação. O que significa? Meditação não é um estado de não pensar em nada, ou de pensamento aleatório. Ele é uma atividade ativa. Eu quero falar com a Janete. Eu não quero falar com o Itamar. Eu desligo o Itamar e falo com a Janete. Como é que isso é feito? Não sei, mas o cérebro sabe. Ok? E faz isso muito bem. Bom, e só para mostrar duas ou três coisas, a gente faz uma pergunta, e isso o cérebro gosta? Eu vou provar para vocês que ele se delicia com isso. Ao fazer isso, aumenta a conectividade. Ou seja, aqueles que praticam oração, meditação, ok?
eles aumentam essas conectividades. Ou seja, é como treinar uma leitura, como treinar aritmética, ok? Então, o que eu quero dizer para vocês, eu vou passar tudo isso aqui, que são bobagem, que são aqui, para dizer o seguinte, eu quero dizer para vocês, isso aqui basicamente é para dizer assim, que a gente não pode ser reducionista, né? A mensagem é essa, como o meu tempo está se esgotando, é para passar uma mensagem. Todas essas coisas é para entender que nós estamos vendo as pegadas. Ao ver as pegadas, vocês não estão vendo o homem que originou aquelas pegadas. Vocês não podem reduzir o homem às marcas na terra, às pegadas, está certo? Que seria um reducionismo. É como se vocês pegassem a foto ali e dissessem, aqui está o homem. Por quê? Não, porque eu estou com a pegada dele. Não, você está com a foto da pegada dele. O que eu quero dizer para vocês é que são evidências que passam pelo cérebro, que nós percebemos, que nós gostamos. Mas isso não é o fenômeno em si. Isso não nos tira a fé, a crença, a prática. Vocês entenderam bem? O problema dos cientistas, alguns cientistas, não são, evidentemente, os que a gente termina formando e colocando, que se tornam reducionistas, ok? É só aquelas fotos, e se alguém tiver foto diferente, está errado. Isso é um reducionismo, isso é uma burrice, ok? A gente tem que entender as limitações. Por isso que eu digo, são duas ciências que elas vão em paralelo, elas se suportam, elas mostram suas evidências, mas elas não devem começar a querer interpretar uma outra que vai dar kkk. Ok? Não vai dar. Então, na realidade, isso é para dizer que não devemos ser reducionismo, e a pergunta eu nem vou entrar nisso, aliás, isso é para explicar exatamente o que eu disse para vocês, é que esse é um processo de investigação, a investigação empírica simplesmente indica como os seres humanos percebem este fenômeno. Existem várias questões, se essa rede já existia, ou se ela foi criada, se ela foi desenvolvida, se ela foi hiperdesenvolvida, e como o autor diz assim, é que Deus criou o cérebro, ou o cérebro criou Deus, entende? Ou seja, em outras coisas, o que é fruto do nosso pensamento e tal. Mas a mensagem que eu queria passar para vocês, final, é o seguinte, isso não é falácia, isso não é fantasia, não faz parte da nossa imaginação, essas coisas existem, o cérebro percebe, nós temos tecnologia para provar que isso percebe, que ele percebe, que isso existe, nós interpretamos com o que temos hoje para interpretar, e sempre devemos tomar essas coisas como evidências mas não como explicações de todo o fenômeno. É como a gente está vendo uma partezinha, é como se fosse um iceberg, a gente está vendo a ponta do iceberg e a gente diz, bom, só um pouquinho, tem uma montanha embaixo d'água, ok? Deve ter uma montanha embaixo d'água. Provavelmente, com novas tecnologias, os avanços da ciência, nós vamos entender melhor. Mas o que é certo é que essa dimensão espiritual ela evoluiu com o homem, ok? Esse Homo sapiens vem se aprimorando, deveria estar se aprimorando. A gente diz que a violência aumentou muito, mas se nós pegarmos, tem uma série de evidências históricas mostrando que a barbárie era muito maior do que ainda existe hoje. Nós vemos uma barbárie hoje que a gente consegue identificar pelos meios, mídia social, pelos meios de comunicação, mas a barbárie antes era muito maior. Então, o homem vem se aperfeiçoando, mas foi o reverendo Larry disse, nós temos que educar as crianças, e eu acho que a religião é um bom caminho para isso, para que essa humanidade, né, essa espiritualidade, faz parte da humanidade, ela seja cultivada. Disse assim, isso aí é uma propriedade humana, ok? Só que nós temos que cuidar. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Se fala muito na questão do pós-humano, né? Tem até a revista que já botou data que isso vai acontecer, que a maioria das funções vão ser substituídas por máquinas, ok? Mas tem 3 que não vão ser substituídas, que é justamente o que nós estamos discutindo. Então, nas escolas de humanidades, como eu digo assim, a escola de humanidades vai ser a mais importante da universidade,
Por quê? Que são ética, emoções como uma síntese de todo o comportamento, a nossa espiritualidade, e criatividade. O resto as máquinas podem fazer. Talvez façam até melhor. E fazem. Isso não é surpresa. Desde Arquimedes, você sabe que uma alavanca você consegue fazer mais do que um homem tentando levantar uma perna. Se você pegar um desses guindastes, ele tem muito mais força do que o homem. Então, isso não é novidade, entende? Você consegue, com óculos de infravermelho, enxergar no escuro, que não consegue com a vista desarmada. Então, nenhuma novidade que existem coisas que superaram já o homem em muito e muito, né? Mas não vão superar e não vão substituir nesses três aspectos, ok? Então, esta era a mensagem que gostaria que vocês deixassem para os alunos. Obrigado.